Começamos o vídeo presos atrás, com um ônibus à frente saindo de Mônaco, mas estamos em movimento. Estamos com os pneus novos, aproveitamos para dar uma voltinha na 458 e principalmente para falar, como indica o título e a miniatura deste vídeo, um pouco mais sobre por que eu comprei especificamente este carro, o que está acontecendo no mercado automotivo neste momento, na Ferrari e em outras marcas, conversar mais sobre o lado financeiro, além da experiência de dirigir. Já falamos disso no vídeo de lançamento e no anúncio quando dirigimos por belas estradas. Já comentei sobre as qualidades de condução da 458 Spider que vocês provavelmente conhecem. Hoje vai ser mais um discurso, numa conversa sobre o mercado atual e o lugar que a 458 ocupa nesse mercado atual. E tem alguém me ligando. Aliás, uma coisa interessante que eu não sabia sobre a 458. Tem o Bluetooth para chamadas, mas não para músicas e outras funções. Isso ainda não tinha. Então vou ter que instalar outra modificação, além daquela que a gente já viu juntos, dos pneus. Vai ser instalar, na minha opinião, em algum momento, o CarPlay em retrofit para fazer uns road trips. Ou coisas que eu planejei fazer com essa aqui. E também que no final do vídeo, a gente vai até discutir a maior mudança que eu vou fazer direto nesse carro. É impossível resistir. Assim que você tem uma pequena reta ou qualquer coisa assim, na hora você já quer ouvir esse V8. E esse V8 é a razão pela qual esse carro ocupa um lugar bastante particular e especial e espero eu positivo no mercado das Ferrari. Essa caixa de câmbio. O mercado de supercarros está cada vez mais interessante pelo que vem acontecendo. Os carros lançados hoje são realmente supercarros. Muitas habilidades e grande potência, mas precisam lidar com novas regulamentações, especialmente quanto à pegada de carbono desses carros. Então muitos são movidos por motores a combustão com turbos, sistemas híbridos ou totalmente elétricos, mas isso a gente não vai falar sobre hoje. O que significa que para nós, apaixonados por automóveis e carros que têm alma, a gente perdeu muito dessa alma nos carros modernos. Some isso ao fato de que em muitos países, especialmente na França, você tem que pagar altos impostos sobre o registro de supercarros quando você compra um. Pequena aceleração. Agora que o motor está quente, muitos entusiastas estão optando por carros usados. Por isso tem essa alma, e lá você também não paga imposto extra sobre o carro. E acima de tudo que te oferecem uma experiência, se você comparar com o preço dos carros que são vendidos hoje em dia, porque os carros também ficaram muito mais caros. Nisso você tem, claro, a inflação, mas também tem o custo de desenvolvimento que está cada vez mais alto por parte das marcas. Elas precisam lidar com novas regulamentações e também com o aumento do custo das matérias-primas. Também mudou, claro. Por isso, por exemplo, uma Ferrari com motor central. Hoje, por exemplo, você tem a 296, uma bela opção e 400 mil euros. Enquanto que uma 458 ou uma 430 ou uma 599, você está mais entre 100 a 250 mil euros. Em relação ao preço e à experiência, ainda é muito interessante. Além disso, o mercado automobilístico em geral tem estado um pouco estranho. Houve a explosão pós-Covid que aconteceu, onde todo mundo surtou e quis comprar um carro. O investimento em carros e relógios era um assunto que estava sendo cada vez mais discutido. E aí tinha mais clientes querendo comprar carros para especulação. E isso fez muitos preços dispararem. Chegou a um ponto em que não era mais normal e não podia continuar assim. Então, depois de um tempo, os preços dispararam. E depois, o mercado se reajustou. Considerando os preços desse tipo de carro, houve uma grande queda. Não sou especialista nem alguém que sempre tomou boas decisões. Prova disso é que vendi uma 430 Scuderia na pior hora, e hoje ela vale 100 mil euros a mais. Leio muitos artigos e vejo vários vídeos no YouTube sobre isso. É um tema que me fascina. E eu acho que existe um mundo em que podemos dizer que essa queda já passou. Talvez a gente ainda não tenha chegado ao fim da queda, mas de qualquer forma estamos na segunda fase dessa queda, o que significa que há um potencial para uma recuperação do mercado automobilístico para carros desse tipo que pode acontecer em algum momento. E o que está sendo cada vez mais procurado são os carros, não dos anos 60, 70, 80, 90, como vimos no final dos anos 2010 e talvez até mesmo no início da época da Covid, da era Covid. Mas cada vez mais.
Você tem pessoas mais jovens, na casa dos 30, 40 anos, que querem comprar os carros que fizeram elas sonharem quando eram mais jovens. Então, isso significa os carros dos anos 90, 2000 e essa época mágica do automobilismo, o final dos anos 2010, quando a tecnologia já tinha alcançado um ponto em que não está muito atrás do que temos hoje. Isso significa em termos de câmbio, significa em desempenho dos carros, significa em tecnologia interna, como Bluetooth, etc., mas que as regulamentações e as novas regras de emissão de carbono dos carros ainda não tinham tirado totalmente a alma dos carros. Para mim, esse foi o auge do automobilismo, pelo menos na minha vida, que eu conheço. E alguns carros caem no auge dessa era. Então, eu penso no V10 Lamborghini da Huracan, eu penso na Ferrari F12, eu penso no Porsche 911 com motor aspirado e na 458 Spider. E então, quando você junta tudo isso, eu acho que há uma conversa a ser feita. Onde é? Será que não seria o momento? Ou um carro como este, uma 458, ou aquele que mencionei antes, uma F12, ou outro, que não sejam momentos para comprá-los, momentos para ceder à tentação. Espero que sim, pois foi exatamente o que fiz. Atualmente, uma bela 458 Coupé custa cerca de 190 a 200 mil euros. Algumas têm mais quilômetros e custam menos que isso. Uma 458 Spider custa cerca de 230 mil euros. Sim, elas já aumentaram, pois chegaram a 190, 200 mil. Mas por que subiram? Portanto, pelos motivos que mencionei e também porque este carro, ela tem várias coisas. Para mim, é preciso esperar no mínimo 15 anos antes que um carro possa realmente começar a ser um potencial investimento. Esta aqui, ela se encaixa nesses anos, ela é de 2012. Então, só não estamos longe dos 15 anos, mais ou menos. Ela tem que vir de uma marca conhecida como Ferrari, Porsche ou mais recentemente Lamborghini. Avalie o potencial de investimento, especialmente nos Estados Unidos da América, já que a Europa costuma seguir suas tendências. É importante ter uma boa história por trás. Essa aqui, por exemplo, é uma das últimas da linhagem de carros históricos desenhados pelo Pininfarina. É também a última, é o último modelo de produção que foi feito pela Ferrari com um V8 em posição central. Aspirado, por isso, é muito procurada. Além disso, tem as vantagens da dupla embreagem já mencionadas. Então, uma coisa que essa aqui não tem é uma produção extremamente limitada. Por exemplo, a 430 Scuderia que eu tinha antes, que ainda foi produzida, em quantidade razoavelmente grande, mais de 1000 carros. A Gallardo Superleggera de primeira geração, por exemplo, teve apenas 600 a 700 unidades produzidas. Mas mesmo assim, a 458 ainda é um carro que não vai ser replicado. Eles venderam menos do que itens como as 488 ou a 296 atual, por exemplo. Porque hoje em dia, simplesmente há mais demanda. Então, para mim, ainda é um carro que representa um potencial de investimento que pode ser interessante. Quando você procura um carro como esse para curtir, porque para mim não é um carro que eu vou colocar na garagem e nunca vou dirigir. Eu pretendo fazer viagens de carro, eu realmente pretendo curtir com esse carro. Ainda assim, não posso comprar um carro sem avaliar o potencial de investimento. Eu aprendi com a minha 430 Scud que também existem certas coisas no mundo Ferrari que são bem particulares. Então, para mim, minha Scud eu achava ela linda. Sei que muitos preferiam o interior cinza, que era bem diferente. Mas quando chegou o dia de vender, um dos comentários que eu mais recebia dos potenciais compradores era: mas sinceramente eu quero uma vermelha. Eu tô procurando uma vermelha. Eu quero a Ferrari vermelha. Eu achava isso uma pena, pois ela era muito bonita. Mas muitos colecionadores preferem o carro vermelho clássico, que vende fácil. Digamos que você pode revender muito facilmente, muito rápido. Então sim, quando você tem uma configuração um pouco mais especial, sempre pode ter alguém que se apaixone pela sua configuração. E aí talvez você consiga uma venda rápida, sim. Mas isso é um pouco menos recorrente. Quando vi, era uma Spider, ainda mais disputada, pois o motivo de comprar esse carro é o V8. Com o teto removível, você não perde muito, pois é rígido. No modo Coupé mantém todas as vantagens do modelo. Para notar a rigidez só sendo o Schumacher na pista. E sem teto, veja como é incrível. Você não perde muito na experiência de dirigir, mas ganha mais emoção com o teto removido.
Essa vermelha com interior preto está perfeita. É um carro que espero será muito fácil de vender caso um dia eu precise me desfazer dele. Coisa que eu espero não precisar fazer. Então, por todos esses motivos que acabei de citar para vocês, para mim, quando eu fazia minhas pesquisas, pensei, acho que uma 458 pode ser o momento, assim espero. Hoje sabemos que é um carro muito procurado e adorado, sou apaixonado por ele. Ela está num preço que, para esse tipo de carro, eu acho que ainda não explodiu completamente. Além disso, você também tem que olhar o que acontece na linhagem desses carros. Então, por exemplo, a 458 Speciale é aquela que todo mundo procurava. Lembro que as 458 Speciale custavam 220, 230, 240 mil euros. Hoje estão em 400, 450 mil. E até vi que houve um leilão nos Estados Unidos, onde tinha uma que estava estimada para ser vendida entre 800 e 900 mil dólares. Então, que o mercado nos Estados Unidos é um pouco mais louco do que aqui, mas muitas vezes é um bom indicativo do que vai acontecer aqui. Quando as 458 especiais ficam menos acessíveis, muitos como eu, que cresceram com a 458, sentem isso. Vão pensar, beleza, perdemos essa, mas por que não considerar uma 458 Standard, que já é um carro excepcional? E será que ela vai seguir esse caminho da especial? Eu espero que sim, mas eu acho, quando você olha para o mercado em geral, pessoalmente, eu acho que a 458 está em uma fase de valorização como investimento e financeiramente. Pode ser muito interessante, por isso decidi dar esse passo. Acho esse assunto bem interessante. E isso talvez dê a vocês um pouco de visão sobre o meu pensamento quando vou comprar um carro. Podemos fazer um vídeo mais longo e abordar outros carros. Acho que isso também pode ser o caso. 599 GTB e 430 Skull já valorizaram muito. Acho que o 991 3 Rennsport e o Gallardo Superleggera, ambos de primeira geração, são todos carros onde eu acho que o discurso que acabei de te dar poderia ser semelhante. Falo bastante sobre isso nas minhas lives no YouTube. Recomendo que se inscreva para não perder as transmissões, porque é um tema sobre o qual posso falar por horas, pois é fácil abordar por muito tempo. Mas agora vou ter que deixar vocês, porque vou almoçar com alguém que vai pegar esse carro e vou explicar para vocês o porquê no próximo vídeo. Não sou eu no carro agora, é o Charles da classe automóvel. Porque olha só, paf, olha o que tem atrás. Tem o Brian James, tem o reboque fechado, porque o carro vai embora. E ele vai para a Suíça, porque o carro vai partir para fazer um envelopamento. Sempre dá um pouco de nervoso quando o carro está subindo. Comenta aí embaixo agora. De que cor você acha que eu deveria fazer a 458? Escolhi não deixar ela aqui e mandar para a Suíça, porque na HDK vocês conhecem, eles já fizeram vários dos meus carros, e o resultado sempre me deixou muito satisfeito. Para mim era isso. Mesmo que seja um pouco mais longe, que tenha que mandar o carro, etc., vale a pena pelo resultado que você tem no final. Um envelopamento dura anos e protege tudo, especialmente em reboque fechado, que é ótimo. Porque você sabe que se chover, ou se não tiver pedras que vão bater no carro, na estrada, etc. Então, assim, é realmente enviado da melhor maneira possível. Sem revelar muito, na próxima vez que formos ver o carro, não vai ser de volta a Mônaco, vai ser em outro lugar. Porque vamos levar o carro em uma longa viagem. Estou ansioso para compartilhar isso com vocês, não estarei sozinho, outros carros participarão, vocês verão em um vídeo futuro. E claro, eu vou filmar para vocês o processo de envelopamento na LHDK, que tem um novo local, e tudo isso vai ser incrível. Como da próxima vez será numa viagem, queria proteger o carro. Mesmo que a pintura não esteja perfeita, eu não queria levar mais pedradas. E quando você viaja muito com ele, corre o risco de isso acontecer. Essa é outra razão pela qual eu queria colocar o envelopamento agora, direto. E deixar a pintura de baixo como está, não está ótima, mas serve. Mesmo que o envelopamento colorido não seja feito para proteger uma pintura, ele faz isso naturalmente porque adiciona uma camada a mais. O Paint Protection Film, por exemplo, foi criado para proteger a pintura. Ele protege melhor que o envelopamento simples, por isso a ideia de aplicá-lo direto. E eu sei que muitos de vocês vão dizer, não, eu adoro o vermelho, Seb, por que você vai colocar outra cor por cima? Concordo, também adoro o vermelho. A ideia é mantê-lo e futuramente melhorá-lo ainda mais. Enquanto isso, vou curtir e explorar possibilidades. Ela encaixa perfeitamente como uma luva. Bom, dito isso, agora o carro vai embora. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o projeto 458 Spider. Também deixei abaixo todos os contatos da classe automóvel, caso você queira transportar um carro. Eles têm o reboque fechado como este, mas também o reboque aberto. É ótimo, são eles que cuidam de tudo para mim, sempre que preciso transportar um carro. Então realmente eu posso recomendá-los de olhos fechados. Então é isso, família, obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.